Nosso obrigado ao repórter José Carlos e às equipes em Cláudia, Sinop, Barra do Garças e também na região do Araguaia, em Confresa. Na sequência aqui do Giro Conte, vamos falar um pouco das barragens existentes no estado de Mato Grosso, que são diferentes das construídas em Brumadinho e Mariana, Minas Gerais, o que, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, reduz os riscos para a região. Nós estamos mantendo contato neste momento com um dos diretores de uma multinacional que atua no Mato Grosso em pelo menos 3 municípios, em Porto Esperidião, Pontes Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Estamos falando da mineradora Apoena e quem está ao telefone conosco é o senhor Jorge Camargo, ele é o diretor-geral da empresa. Jorge, só para saber, em quais cidades e em quantas barragens estão sob a responsabilidade da mineradora e qual é o risco para essa região? Bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, ouvintes da Conte. Estamos à disposição para trazer informações sobre as nossas operações. A mineração Apoena está sempre disponível para informar e dar satisfação à nossa comunidade. Respondendo sua pergunta sobre as barragens, nós temos ao todo 5 barragens, sendo 4 delas na Mina São Francisco, lá no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, e uma barragem na planta de Ernesto Pauapique, no município de Pontes Lacerda. Dessas 4 barragens, na Mina São Francisco, 3 são para armazenamento de água, sendo a primeira delas a barragem Longa Vida. Ela era usada para atender a Mina São Francisco de água limpa, tem um volume de 550 mil metros cúbicos, está nas cabeceiras do córrego do mesmo nome e ela percorre uma distância de 44 quilômetros até suas águas chegarem ao rio Sararé. É uma barragem construída em pedra e muito sólida. A segunda barragem, também de água, é a barragem cabeceira, era usada como tanque de contenção do processo de lixiviação, processo esse que está desativado desde 2017. Hoje ela contém água limpa e o volume é muito pequeno, a barragem de somente 64 mil metros cúbicos. Ela está nas cabeceiras do córrego do mesmo nome também e a 37 quilômetros de distância do rio Sararé. A terceira das barragens para armazenar água é a barragem do Casarão. Ela era usada para conter e sedimentar água proveniente do excesso da barragem do Dique de Finos, ou seja, era uma barragem de retaguarda. Ela é uma barragem pequena também, está nas cabeceiras do córrego Arraial e deságua no córrego Vale Verde. E esse córrego Vale Verde, por sua vez, ele vai desaguar no rio Sararé. Essa represa está a 19 quilômetros do rio Sararé. A quarta barragem que nós temos em São Francisco é a chamada barragem Dique de Finos. Ela era usada para armazenar o material fino proveniente do processo da planta gravimétrica. Tem um volume de 400 mil metros cúbicos, material tipo areia e argila. Ela não contém produtos químicos ou contaminantes. Está logo acima da barragem do Casarão e também está a 19 quilômetros do rio Sararé. Na planta de Ernesto Pauapique nós temos somente uma barragem, que é a barragem EPP, aqui agora no município de Pontes Lacerda, com 4 milhões de metros cúbicos de volume. É uma barragem usada atualmente no nosso processo para armazenar o material proveniente do processo da planta de beneficiamento. Essa barragem está a 42 quilômetros do rio Guaporé, águas abaixo, e o emboque dela se dá através de um canal que está a 10 quilômetros abaixo da cidade. Ou seja, as águas daqui da planta de Ernesto, ela segue para sul, faz uma curva para norte, atravessa a serra e depois volta a se dirigir ao norte ao rio Guaporé e chega no Guaporé 10 quilômetros abaixo da cidade. Jorge, e no que tange a atividade mineral em Nova Lacerda? Nós sabemos que anos atrás houve uma atividade bastante intensa naquela região. Hoje, quem é o responsável direto pela barragem existente em Nova Lacerda? Sobre a represa de Nova Lacerda, na antiga mina São Vicente, eu esclareço que essa mina ela foi vendida em 2014 pela Apoena, ela foi vendida para a Minerbras Mineração. Desde então nós temos acompanhado até mesmo pelo processo pela tramitação do processo de transferência e a documentação,
temos conhecimento que as informações e os dados está tudo em dia. É uma barragem que está desativada já faz muitos anos. A princípio, a informação que eu tenho é essa, que é uma barragem que está normal e em dia. E para os nossos ouvintes, Jorge, quais os cuidados que a empresa tem adotado para justamente garantir a segurança destas barragens? Essa pergunta sobre os cuidados que nós temos são vários itens, e eu vou tomar a liberdade de descrever as principais ações, que são 8. A primeira delas é a organização da documentação. Nós temos aqui os arquivos organizados na rede de computador. Caso seja necessário, temos condições de solicitar backup. Porém, esses arquivos também estão em pastas físicas, né? Conforme recomenda o Plano de Segurança de Barragens, de modo que não há possibilidade de perda do histórico de controle. Esse é o primeiro item, o documentos, né? O segundo item é o treinamento dos técnicos operadores das barragens. Nós realizamos anualmente treinamento com o pessoal e reciclagem. Em 2018 foi realizado o treinamento com consultoria externa especializada. O terceiro item se refere ao monitoramento da operação. Nós realizamos inspeções diárias, inspeções quinzenais, inspeções essas que são registradas em formulário específico, e elas são lançadas no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, do DNPM. Temos essas planilhas de monitoramento, onde preenchemos toda a parte de instrumentação da barragem, ou seja, a informação que os instrumentos nos entregam, bem como o monitoramento da qualidade da água. Esse monitoramento é diário. O quarto item seria a inspeção e avaliação propriamente da segurança. Essas inspeções elas são regulares, elas são feitas por consultoria externa e elas têm como finalidade fazer o relatório de declaração de condição de estabilidade, que é um protocolo do DNPM. Essa consultoria externa está a cargo de uma empresa renomada de São Paulo, e essa inspeção é semestral. O quinto item que nós temos para trabalhar com cuidados sobre as nossas represas é a apresentação de dados. Nós tratamos de divulgar as informações relevantes das barragens para todos os funcionários, através de um quadro de gestão à vista que está instalado próximo ao relógio de ponto, ou seja, todos têm acesso. Essas informações são atualizadas mensalmente. O sexto item é o manual de operação da barragem. Nós mantemos esse histórico do manual de operação conforme os projetos originais, que isso é muito importante, que tem que ter informação histórica do processo construtivo e também do processo de operação em si da barragem. O sétimo item seria o plano de ação para emergências. Nós mantemos o plano de ação para emergência para a barragem de mineração conforme o projeto. Até mesmo agora em 26 de setembro de 2018 foi realizada uma reunião de treinamento com os vizinhos que têm propriedade ajusantes da barragem. Foram convocados todos os superficiários que residem na zona de autossalvamento, como é chamado, que é uma zona até 10 km abaixo da barragem. Foi apresentado a ele o plano de emergência e foi apresentada a todo esse sistema que a gente usa e como seria o comportamento caso houvesse algum problema. E o oitavo item é a análise de risco da barragem. Nós mantemos a carta de risco atualizada, bem como mensalmente os relatórios de instrumentação são avaliados por consultoria especializada. Para os relatórios mensais, nós enviamos à consultoria externa os dados de instrumentação e eles emitem um relatório. Relatório esse de interpretação dessas informações que nós enviamos. Ou seja, colocamos os dados de campo, enviamos para a consultoria e a consultoria interpreta e, no caso, ela inclui recomendações se for necessário e ações a serem tomadas. Jorge, só para a gente entender, quais as principais diferenças entre as barragens da Apoena e as barragens existentes, por exemplo, em Mariana, onde houve aquela tragédia há 3 anos atrás, e a de Brumadinho, ocorrida no último fim de semana? Sobre essas diferenças, eu vejo 3 diferenças fundamentais ou menos. A primeira e a principal é que nós não temos pessoas morando na área de atingimento dos rejeitos se houvesse rompimento.
Segundo é o volume. As nossas represas são de volume quase insignificante comparando com esses volumes de Mariana e Brumadinho. E a área de atingimento dos rejeitos de PP, que é a maior de todas, é de apenas 1 km, ou seja, eles andariam somente 1 km águas abaixo. E como dissemos acima, numa resposta sobre a distância, ela está a 42 km do rio Guaporé. Então, a área de atingimento é insignificante também. Na represa de São Francisco, de Finos, a área de atingimento, se houvesse rompimento dessa barragem, é a própria barragem do Casarão, que está logo abaixo, que é uma barragem de contenção. Então, o atingimento seria 500 metros. E o terceiro item é a forma construtiva. As barragens da Vale, elas fizeram com alteamento feito a montante, que é um processo que é construído para... O processo de alteamento, né, de etapas posteriores, são feitos para dentro da represa existente. E, portanto, pode ter parte dessa base inconsolidada. A nossa é um processo mais sólido, é feito para baixo, a jusante, onde é feita uma criteriosa fundação em terreno firme. E ademais de que a construção das nossas represas é com rocha, e a deles é com o próprio material fino do rejeito. Então essas três diferenças são absolutamente fundamentais aqui para modificar as condições dessas represas. Jorge, depois das suas palavras, eu gostaria de saber, então não há riscos nem para os empregados, para os colaboradores da mineradora e nem para a população, bem como também para o meio ambiente, já que nós temos grandes rios que cortam aqui a nossa região, como o Sararé, também o rio Guaporé. Riscos, né, sobre a população, meio ambiente, os rios, nossos rios. Para a barragem de São Francisco, é uma barragem muito pequena e tem uma barragem a montante dela, eu poderia afirmar que o risco é de nenhuma espécie. E o material é muito consolidado, a barragem foi construída com bastante segurança e é pequena e ela tem um backup. Para a barragem de EPP, nós podemos afirmar categoricamente que não há risco para empregado e população em geral, porque não existe população águas abaixo na área de influência. Ademais, nós acabamos em dezembro de fazer o alteamento e como ainda nós não colocamos nenhum material, o fator de segurança dessa barragem hoje é o dobro do comumente exigido pelas normas. Mas ainda assim, vamos considerar, se fosse especular um rompimento, como eu afirmei anteriormente, o atingimento da lama seria de apenas 1 km. E estamos, volto a frisar, a 42 km do rio Guaporé. Então, realmente, numa eventualidade, numa hipótese absurda, que eu entendo como absurda nesse momento, se houvesse, o dano seria muito pequeno. E somente alguma coisa águas abaixo até 1 km. Jorge Camargo, nós agradecemos os esclarecimentos por parte da mineradora Apoena e fique à vontade para as suas considerações finais aqui no Giro Conte. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Antônio Luiz, e nos deixar, como sempre, disponíveis para qualquer novas manifestações e também divulgar mais uma vez o nosso programa de Mina Aberta, que é um programa que está aberto para a visitação de qualquer membro da nossa comunidade que quiser ir lá conhecer as nossas operações. É só fazer a inscrição e com muito gosto a gente recebe esse pessoal lá e faz uma visitação. Obrigado. Tudo o que você precisa saber. Rádio Conte.